Cerca de 500 mil crianças são abusadas sexualmente todos os anos aqui no Brasil. Este dado foi retirado do site do Maio Laranja do governo, que é uma campanha de maio voltada contra o abuso infantil. Uma campanha que é realizada para que tenha conscientização de famílias contra o abuso contra crianças. Infelizmente, muitas crianças e jovens acabam passando por esse caso triste e perdem sua perspectiva e esperança de vida. Então, hoje a gente vai falar deste tema que é extremamente sério e importante e nós precisamos dar dados, precisamos falar sobre isso. E é por isso que hoje recebemos aqui a vereadora Malu Fernandes. Muito obrigada, vereadora, mais uma vez pela sua presença, que trouxe também uma convidada super importante que a gente já vai falar. Malu, muito obrigada pela presença e pela sugestão, inclusive, do tema, né? Você está trabalhando também agora com a campanha do Maio Laranja. Exatamente. Fico muito contente de estar aqui conversando sobre essa pauta e hoje justamente a gente vai tratar de uma questão que a gente consegue resolver através da conscientização, Dri. Então, esse programa é essencialmente importante para informar as famílias sobre esse tipo de violência que acontece com um dos grupos mais vulneráveis da nossa sociedade, que são as crianças e os adolescentes. E para falar um pouquinho sobre suas experiências e trazendo dados também, uma perspectiva aqui, inclusive, do município de Mogi das Cruzes, nós trouxemos, né, vereadora, trouxe aqui a convidada Carol Rocha, que é educadora social e também já fez parte do Conselho Tutelar, né, Carol? Seja muito bem-vinda a Mulheres em Pauta. Obrigada. Vamos discutir um pouquinho, debater e trazer, né, mais consciência aí para quem está assistindo sobre o abuso infantil. Com certeza. Obrigada pela oportunidade, né? Enquanto ex-conselheira tutelar do município, sempre é importante trazer não apenas a questão do abuso sexual infantil, né? Mas o zelar pelo cuidado com a criança e adolescente, que a gente precisa constantemente relembrar a nossa sociedade de que, como a Malu falou, esse é um grupo tão vulnerável, né? Eu agradeço a oportunidade. É isso. Então, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a campanha deste mês, né? O dia oficial aí de conscientização do combate à exploração e abuso sexual infantil no Brasil é o dia 18 de maio. E acho que a vereadora que também está, né, com essa atuação mais forte dentro da campanha pode explicar um pouquinho para a gente, né? Como que é realizada a campanha do Maio Laranja aqui no Brasil, Malu? Porque a gente... nós vimos já algumas coisinhas, mas acho que o Maio Laranja não é tão falado quanto deveria. Exatamente. Dri, a gente tem o Maio Laranja, essa campanha que mobiliza a rede social, mobiliza os grupos, né, o governo a realizar seminários, a realizar encontros e a conscientizar sobre o que de fato é e significa o abuso, como ele se dá na prática e também preparar, né, os profissionais que de certa forma estão lidando com a ponta diariamente. Uma crítica que eu tenho, vamos dizer assim, ao fato, né, de como a campanha é tratada é porque muitas vezes a gente só faz em maio um foco específico sobre esse problema tão crônico na nossa sociedade. Então, a gente até propôs um projeto de lei que está tramitando na Câmara Municipal para que todo dia 18 de todo mês a gente tenha um lembrete, né, com as instituições públicas e também podendo envolver os comércios locais sobre essa questão, para que isso não se perca. Então, a gente tem muitas vezes essa cultura no Brasil, o janeiro branco, o maio laranja, o março das mulheres, o novembro azul, o outubro rosa, mas são questões que a gente precisa, né, alertar a sociedade o tempo todo, entender que, né, a gente precisa formar protetores o tempo todo sobre essa questão para zelar pela infância. Então, essa campanha é importantíssima e ela veio, né, por conta de um dado muito específico do Brasil, que chegou, né, ao número de vítimas altíssimo, se não me engano, de 2020 ou 2021. A Carol pode me ajudar um pouco aí com essa questão dos dados. E que trouxe, de certa forma, essa chamada para influenciadores, para pessoas sobre essa questão que acaba acontecendo, né, em muitos lares. E é igual a Malu falou, né, Carol? Deveria ser uma questão e uma campanha para não acontecer apenas em maio. Inclusive, a sugestão do projeto muito legal, Malu, de, né, trazer essa conscientização todo dia 18, porque é um crime e que não acontece apenas em maio, infelizmente, né? É crônico, acontece sempre. As crianças estão sempre vulneráveis, né, Carol? Então, com a sua experiência de conselho tutelar, você pode falar um pouquinho como que começa essa rede de abuso, de exploração sexual contra as crianças?
e adolescentes também. Sim, eu acho que é muito importante trazer à memória o porquê do 18 de maio, né? A gente tem o Maio Laranja, dia 18 é o dia D, de combate ao abuso sexual e exploração sexual infantil, mas o 18 de maio, ele começa lá em 73, né? É um caso que chocou a sociedade brasileira na época, não que o abuso sexual já não ocorresse, né? Acontecia já sim o abuso sexual, mas a gente teve um caso que chocou a mídia na época, nos anos 70, que foi o caso da menina Araceli. Eu fico muito comovida porque ver que desde aquele período, né, a gente teve um caso que chocou a sociedade brasileira e que ainda acontecem casos que chocam a sociedade brasileira, mas a gente não tem ações tão efetivas como gostaríamos, né, para prevenir e, de fato, combater, como a gente traz à memória em maio. A Araceli, ela foi vítima de abusadores, encontraram o corpo dela à deriva, não vou trazer detalhes porque é bastante pesado, encontraram o corpo dela e os abusadores foram a julgamento, só que eles foram absolvidos e seguem impune até hoje. Então, em 73, a gente teve esse caso que chocou a sociedade brasileira. Desde então, todo 18 de maio, a gente traz à memória o caso da Araceli, na verdade, para nos questionarmos enquanto sociedade, né? Até quando a gente vai permitir que situações como essa aconteçam e até quando a gente vai permitir que as nossas crianças, os nossos adolescentes, que futuramente serão indivíduos, adultos na nossa sociedade, com a vida devastada, até quando isso vai continuar, né? Acho que é importante trazer essa reflexão, não é um assunto realmente fácil de se abordar, é muito difícil você trazer e, de novo, muito obrigada pela oportunidade, é muito difícil, e para a Malu também, né, muito obrigada, é muito difícil abordar isso na sociedade. Desculpa, você pode recapitular a pergunta? Claro, eu gostaria que você falasse um pouquinho de como que começa, né, essa atividade, infelizmente, de abuso ou até de exploração, né? Geralmente dentro da própria casa, né? A criança acaba sofrendo o abuso por parte de parente, né, Carol? Sim, exatamente. Eu posso falar assim, enquanto experiência no Conselho Tutelar, né, que atuei no mandato de 2019, os casos que são notificados ao Conselho Tutelar, geralmente são intrafamiliares, violência intrafamiliar. Então, como ocorre? As crianças, elas procuram um adulto para falar, né? Em determinado momento, aquele monstro vai crescendo dentro dela e até o momento que ela procura alguém para se abrir. E nesse momento que ela procura alguém para se abrir, não necessariamente será em casa, né? A gente vai falar de prevenção daqui a pouco, mas muitas vezes vai ser no ambiente escolar, por exemplo. E quando ela traz essa demanda, ela geralmente fala de um abusador muito próximo, dentro do contexto familiar. Um tio, um padrasto, um pai, um avô, um primo. Adolescentes também podem trazer a denúncia, a notificação para a gente, né? De forma mais tardia, revelando que já sofreu abuso sexual aos 5 anos, aos 10 anos, e isso chegar para a gente aos 15 anos. Então, às vezes existe uma reprodução também familiar, né? Às vezes a mãe daquela criança sofreu abuso sexual e ela normaliza. A gente tem um contexto também de situações que como aconteceu agora no Rio Grande do Sul, né? A gente foi informado de que as crianças que estavam tidas em acolhimentos sozinhas, né? Sem a família, elas foram vítimas de abuso sexual dentro dos acolhimentos. Então, assim, é oportunidade. O abusador, ele também encontra a oportunidade. Então, nem sempre o abusador, ele vai ter aquele perfil de sempre vitimar a mesma criança. Ele pode encontrar crianças e se aproveitar da oportunidade mesmo. E também tem o perfil do abusador, que ele é do contexto familiar e que ele exerce a violência sexual até que se rompa o silêncio ou que a criança procure alguém ou, infelizmente, acontece de isso seguir, a criança levar para a vida e ninguém ser notificado na família, né, ou não contar para ninguém. Uhum. E agora eu vou até voltar aqui para a Malu, Carol, porque, Malu, quão importante né, a rede pública dar esse suporte dentro das escolas, né, igual a Carol. A gente estava conversando, gente, antes do programa começar,
E ela estava comentando, né, que agora os conselheiros tutelares, eles vão até as escolas fazer esse trabalho de combate, prevenção, conscientização, né? Então, quão importante é o município ter políticas que tratem o tema com a devida importância. Eu vejo, Carol, Dri, na verdade, Carol, a gente tem, né, um esforço gigantesco de conscientizar os profissionais que atendem na ponta, né, essas crianças. Então, estou falando de professores, estou falando de profissionais da área da saúde, porque é evidente, a criança ela começa a manifestar alguns comportamentos e muitas vezes ela não vai falar sobre o que de fato aconteceu, mas ela começa a manifestar alguns comportamentos que demonstram que pode ter tido algum tipo de abuso dentro do seu lar. Então, quando a criança começa a até falar assuntos muito mais ligados a cunho sexual ou ter comportamentos que evidenciam isso, quando a criança começa a ficar muito mais tímida, buscar se isolar, ou até manifestando mais sono, enfim, tem vários comportamentos que mostram ali uma mudança no que a criança, de certa forma, era, né? E isso pode ser causado pelo abuso. Então, é muito importante que é uma sensibilidade que muitas vezes é subjetiva, né? Então, ela não vai ser explícita. E aí vai da sensibilidade, do relacionamento das escolas, dos profissionais da educação, da saúde, da assistência, que estão próximos à família, do dia a dia, para poder entender e investigar isso com o apoio do Conselho Tutelar. Então, isso é uma questão, né, que parte ali da iniciativa do setor público, mas também pode partir de outras pessoas, de outros atores na nossa sociedade. Então, né, como a Carol falou, a maioria dos casos são dentro dos lares. 68%, né, dos abusadores, de acordo com o Ministério da Saúde, são, né, pais, são padrastos e tem muito mais essa figura masculina. E a criança, ela se sente totalmente vulnerável porque ela não tem esse acolhimento dentro de casa, mas ela pode ter de uma tia, ela pode ter de uma avó, ela pode ter de uma amiga da família que começa a identificar isso. E aí, esse é o nosso apelo, para que as pessoas denunciem, para que as pessoas, ao identificarem algum tipo de normalidade no comportamento da criança, façam essa denúncia. Porque hoje a gente tem uma realidade no nosso município de notificações, mas que a gente sabe que não são notificações reais, porque muitas vezes as pessoas não têm a coragem de denunciar. Tem um caso muito próximo a mim, que me chocou muito quando eu soube sobre esses detalhes. A criança ela foi abusada com cerca de 4, 5 anos por um familiar, por um primo de 18, 19 anos. E essa pessoa cresceu, se desenvolveu, né, virou uma adulta. E quando ela virou adulta, ela lembrou dessa cena, porque não era algo que, de certa forma, era tão dolorido, vamos dizer assim, explicitamente para aquela pessoa. E aí, essa pessoa contando desse caso, ela me disse que a primeira coisa que ela pensou com 5 anos, quando aconteceu esse abuso, foi de que ela não podia falar para ninguém. Ai, muito triste. Eu não posso falar para ninguém o que aconteceu. Então, assim, foi um sentimento, né? Foi um primo, mas o que a criança poderia ter feito? Falado para a avó, falado para a mãe, falado para o pai, para a irmã, mas não. Ela entendeu com algum tipo de alguma mensagem de que existia naquele lar de que esse tipo de coisa já era errada e que se ela manifestasse isso, ela poderia também ser, talvez, julgada, não compreendida pela família, com 5 anos de idade. Então, a criança com 5 anos de idade, ela já sabe entender o que é um contexto confiável para que ela possa manifestar detalhes sobre algum tipo de violência que ela está vivendo ou não. Então, é muito importante, né, a gente, enquanto fala de criação, né, dos filhos, de criação das crianças, entender e deixar disponível um espaço mostrando que existe sim um ambiente confortável, um ambiente de confiança, de que a criança ela pode falar dos seus incômodos, né, de que a criança ela pode manifestar o que não gosta, o que acha estranho. Porque quando a gente tem um lar em que a criança é muito punida, talvez por algum comportamento né, equivocado, ela vai levar isso para o seu subconsciente e em momento de abuso, ela vai deixar de manifestar e mostrar o que de fato está acontecendo. Então, por isso que é importante, né, esse programa, por isso que é importante a gente conscientizar as famílias de que
as crianças elas manifestam, né, através de questões subjetivas, sim, mas também que a gente possa permitir mais espaço de confiança, mostrando para as crianças que elas são importantes, que as emoções que elas sentem são importantes, são consideradas, para que elas tenham ali a coragem de contar essa questão. Sim, e acredito que também para muitos pais, né, e para muitos familiares, é complicado trazer esse ambiente seguro, né, um ambiente estável, por às vezes não ter vindo de um ambiente estável e seguro. Então, acredito que seja um desafio para essas famílias. E aí, Carol, gostaria que você falasse, né, como que a gente pode fazer esse trabalho de prevenção, né? Então, como que as famílias ou até profissionais mesmo, educadores, conseguem trazer essa estabilidade de um ambiente mais confortável para que a criança ou adolescente se sinta acolhido em momentos como estes, né? Infelizmente, de abuso. Inclusive, né, gostaria até que você citasse também se tem perfil de vítima ou não. Por favor. Falando dentro dos lares, né, porque eu acredito que os pais, mães, avós, tias, tios, que se preocupam, né, com seus filhos, com seus netos, de repente pode entrar em pânico, né? E agora? Uhum. Como que eu protejo o meu filho? Como que eu protejo o meu neto? Informação sempre vai ser o que a gente mais trabalha quando a gente fala de prevenção. Criar o ambiente seguro, como a Malu trouxe aqui muito bem, estabelecer esse ambiente seguro de comunicação dentro de casa, ainda que você não tenha tido esse ambiente seguro na sua casa e você tenta reproduzir, eu acredito que as nossas famílias, elas querem o melhor para as nossas crianças, né? Isso é inquestionável. Em primazia é isso, você quer o melhor para o seu filho, para o seu neto. Então, estabelecer esse ambiente seguro de comunicação é extremamente importante. Acolher a criança, ela se sentir acolhida, que ela está em um espaço onde ela é amada, que ela está em um espaço que não existem barreiras de comunicação. Então, quando a criança ela traz um assunto, você não cortar esse assunto, você não repreender porque ela trouxe esse assunto. Acolhe. Porque, às vezes, ela traz um assunto, pode ser até um conteúdo sexualizado. Você precisa entender como que ela teve acesso a esse conteúdo sexualizado. Não é natural da criança verbalizar situações sexuais. Alguém trouxe isso para o universo dela. Alguém trouxe isso para o universo infantil. Então, você precisa acolher de primeiro momento, não repreender de imediato. Acolhe. Você vai fazer uma sondagem de onde veio esse pensamento, de onde veio essa fala, né, de onde veio essa música que ela está ouvindo, de onde vem esse ato que ela praticou. Então, acolhe. Não julga, não permita que a criança se sinta julgada nesse momento, porque ela vai se trancar. E precisa ser feito todo um trabalho psicológico, né, por técnicos, para poder destravar, para que ela traga qual a situação realmente. Então, assim, o Conselho Tutelar, ele atua trazendo informação também para o ambiente escolar, né? Porque o ambiente escolar, a criança, ela tem no ambiente escolar, ela se sente muito acolhida. De repente é por aquela professora que ela se chama de tia, de repente é por aquela coordenadora que ela chama de prof, né, os adolescentes, aquela diretora que já é mais acolhedora. Então, a gente tem capacitado os profissionais de educação para verificar também essas mudanças de comportamento que a Malu falou, porque às vezes a criança ela é espoleta. De repente, ela se tranca. É uma criança que ela vai de capuz, que ela está de roupa sempre o tempo todo, que ela está se isolando, ela não gosta de brincadeira de toque. Ensinar para as crianças também a questão do limite do seu corpo é extremamente importante. Você pode fazer isso em casa, você pode fazer isso na escola, como educador. Ensinar para a criança que é muito legal, a gente tem um semáforo. E a gente coloca o semáforo verde, a luzinha verde, em locais que são livres. Então, por exemplo, o pé verde, a mão verde, cabeça verde. E aí a gente coloca um sinalzinho amarelo, por exemplo, no umbigo. E aí a gente coloca um sinalzinho vermelho em áreas genitálias, né, de regiões íntimas do corpo. Então, isso já ensina a criança que o toque no corpo dela tem limite. Ela vai memorizar isso e, se por acaso ela for tocada de maneira indevida, que ela se sinta de alguma forma angustiada, porque o instinto da criança, ele também fala com ela. Então, a gente precisa empoderar a criança para que ela confie no instinto dela. Se ela não se sentiu bem, não force. A gente tem muito nas famílias de, abraça seu tio, beija seu tio. Não, a criança não quer beijar o tio, não beija.
né? Não tem isso. Se ela demonstra afeto espontaneamente, ok, mas se ela não demonstra afeto espontaneamente, então respeite a personalidade da criança, né? Ela tem o instinto próprio ali da infância, que também é autoprotetor. Acreditem, né, no instinto do seu filho, do seu neto. Isso é muito importante. Na escola, a gente treina muito os educadores para notar, como eu falei, essa questão da mudança de comportamento, né? Mas principalmente, se um aluno ele traz para você, seja qual for a faixa etária de idade, se ele traz para você um assunto, por exemplo, a minha amiga, a minha vizinha, acolhe. Acolhe, você nunca vai ficar com essa informação para você. Cabe a você, que foi o profissional que essa criança confiou de levar essa informação, passar para frente. Então, você vai passar para quem? Ah, mas é só uma suspeita. Eu suspeito que possa ser uma situação de abuso sexual. Não cabe a esse profissional que recebeu, a ele coube acolher. Mas não cabe a ele fazer o juízo de valor da situação. Então, é uma suspeita? Acione o conselho tutelar. Né? É uma suspeita? Leve isso adiante para a sua gestão, porque as gestões nas escolas do município e escolas estaduais também, elas já estão orientadas a um fluxo de atendimento que o município tem. Então, a partir do momento que essa informação ela chega na gestão escolar, a gestão escolar ela vai levar essa demanda para o conselho tutelar e aí a gente segue um fluxo, né, que existe dentro do município de atendimento e aí sim vai se tratar se de fato é um abuso sexual ou não. Perfeito. E agora, Carol, eu gostaria até que você estava falando, né, em relação a criança estabelecer limites no corpo, e eu acho isso extremamente essencial, porque hoje não dá para vacilar, infelizmente, né? A gente estava falando que as crianças hoje estão vulneráveis a todo momento mesmo, dentro de casa. Sim. Então, quando começar essa educação? Né? Então, quando começar a instruir a criança do que é legal, do que pode, do que não pode, de meu corpinho, minhas regras, não pode tocar aqui e ali? Desde sempre. Assim, não existe idade limite. Infelizmente, a gente vive em uma sociedade que as relações elas têm estado muito complexas, né? Nós temos, durante o período de pandemia, nós tivemos casos que não puderam ser falados, verbalizados, né? As pessoas trancadas dentro das suas casas. Pós-período pandemia, a gente teve um aumento, sim, né, dos casos. Eu falo isso enquanto atuante no Conselho Tutelar no período. Existiu um aumento, sim, até as escolas, quando as crianças voltaram para as escolas, né, teve um boom de denúncias, de situações de tanto abuso sexual como violência, né, nas suas mais diversas manifestações contra as crianças. Então, assim, sua criança, né, seu filho, ele começou a manifestar qualquer tipo de questão, né? Criança é curiosa, né? Então, começou a questionar, ensina. Não use palavras corretas para o mundo infantil, mas ensine. Fale daquilo que a criança está falando, porque ela teve acesso a essa informação. Então, se você não orientar, ela vai ter orientação em outras formas. Então, é mais seguro, a partir do momento que você entendeu que ela trouxe esse assunto, discuta o assunto com ela, né? Na forma infantil. Você e sua família têm uma comunicação interna, então discuta com ela dentro da comunicação interna da sua família. Agora, eu oriento desde sempre. Sempre ensinar. A criança começou a verbalizar as primeiras palavrinhas, já comece a ensinar limites do corpo, porque o abuso sexual infantil, ele não tem faixa etária de idade. E, infelizmente, existe um proveito, né, quando a criança ela não verbaliza. Então, infelizmente, os abusadores, eles vão se aproveitar quando a criança ela não verbaliza. Então, ensine desde sempre questões de limite de corpo. Acho que é essencial, né, vereadora? A Malu também, que está muito por dentro da campanha, ela trouxe, inclusive, alguns dados que acho que ela pode citar aqui também, mas acho que ensinar as crianças sempre vai ser o melhor caminho, né? Quando a gente fala crianças, vamos entender crianças e adolescentes, tá, gente? Porque eles ainda são muito novinhos, né? Sim. Adolescentes também. Então, acho que é importante a gente sempre trazer essa informação para eles, principalmente dentro das escolas, mas dentro de casa. Às vezes os pais ficam desconfortáveis em falar desses assuntos com o filho ou com a filha. Sendo que a gente tem que pensar de outra forma, né? Eu preciso trazer um ambiente que ele se sinta confortável para conversar isso comigo. Então, pelo menos na minha casa sempre foi assim, graças a Deus. Então, meus pais sempre conversarem, eu acho que é uma coisa que é necessário manter.
Vereadora, agora falando em relação ao município, a Mogi das Cruzes, né, a gente tem aí provavelmente uma defasagem, né, no número de denúncias, igual a gente já estava falando, nos dados que não são verdadeiros, né? O que o município tem feito em prol disso? A Câmara, você está trazendo um projeto, mas a Câmara vem pensando em trazer mais iniciativas voltadas, né, ao assunto aqui, ao abuso sexual? Legal. Iri, só para complementar, né, o que vocês estavam falando, assim, sobre a questão da idade, de quando começar, acho um dado curioso, assim, para a gente poder ficar alerta, é que 76% dos casos são de 0 a 9 anos. E a maioria são, né, de crianças meninas, assim, são casos femininos. E aí, acho que mais do que também a gente entender sobre, né, trazer esse ambiente confortável para a criança manifestar ali qualquer tipo de alteração, a gente também ficar muito vigilante, né? Então, evitar deixar com que a criança fique sozinha na presença, enfim, tanto masculina ou feminina. Eu sei que não é, né, uma realidade possível para muitas famílias, mas essa vigilância é muito importante, né, para que todos estejam olhando o que está acontecendo. Também já ouvi casos assim de uma pessoa mais próxima de que era um tio, e é aquele tio que ama estar com as crianças. Nossa, e aí, clássico, né? Quando as crianças foram crescendo, elas foram começando a falar sobre isso e de repente juntaram as crianças, assim, cerca de 5 crianças da família, e falaram: olha, o tio já abusou de mim. Então já aconteceu, isso é evidente também, e eu acho que é importante a gente falar porque para cada vez mais as mães, as pessoas que estão próximas ficarem alertas e serem vigilantes. Quando a gente fala aqui sobre o município, a gente percebe aqui na Prefeitura de Mogi uma intensificação sobre essa questão de apoiar mesmo, né? Então, eles sempre estão fazendo campanhas também para que as pessoas denunciem, né? No site da Prefeitura mesmo, ali tem um relatório, né, a partir de 2020, colocando os casos anuais, né, e mapeando também por bairros, porque a violência não necessariamente, ela pode acontecer em qualquer tipo de lar, tanto da mais nobre até o mais simples, mas ela pode estar também relacionada com algum outro tipo de vulnerabilidade que a família esteja enfrentando, né? Então, a gente tem hoje mapeado na cidade alguns bairros, né, distritos, que têm mais evidências de casos notificados de abuso infantil. Então, é uma ação de mais intensidade, porque isso dá um respaldo para o Conselho Tutelar ficar, né, mais atuante, dá um respaldo também para a Guarda Municipal, para todos os atores, né, que precisam estar envolvidos para resolver e tentar evitar esse tipo de questão. A gente também tem na Câmara a Comissão de Assistência Social e de Direitos Humanos. A comissão sempre realiza, eu não sou membro da comissão, mas a comissão sempre realiza eventos para poder discutir isso, e aquela coisa que eu falei, né, muito mais intensivo dentro do Maio Laranja, mas agora com essa legislação sendo aprovada, a gente consegue fazer um movimento muito maior no calendário da nossa cidade. E aí, Malu, por que fazer campanha é o caminho? Porque a gente já tem um respaldo do Estatuto da Criança e do Adolescente que coloca ali todos os direitos garantidos para a criança, né? A gente já tem algumas instituições, né? Então tem a escola, tem o Conselho Tutelar, tem a Defensoria Pública, tem acolhimento para a criança no município. E muitas vezes a gente só vai conseguir, né, na verdade, um dos únicos caminhos que a gente tem para poder resolver isso é informando a população, informando até mesmo, né, porque acaba sendo uma questão, às vezes, de normalidade, que você falou. Às vezes vem de um histórico de pai, vem histórico de mãe, vem histórico de tias vivendo a mesma coisa e achando que é normal. Sabe? Fui abusada, mas quem nunca? Tem gente que sim, fala isso, que acha que isso acaba sendo normal dentro dos lares, porque a gente acaba não combatendo essa violência, não entendendo o que é essas relações violentas, né? E que acabam tirando o futuro de muitas crianças, né? Isso acaba impactando até mesmo na aprendizagem do aluno. Ele não vai conseguir ali se dedicar tanto, ele não vai conseguir se desenvolver nas suas habilidades, porque tem questões internas, né? A gente percebe também que crianças que manifestam, às vezes, um comportamento muito de violência é porque normalmente ela está vivendo uma violência dentro de casa, né? Então, ou porque ela está assistindo isso da mãe sendo violentada com o pai, ou porque ela mesma está sendo violentada por uma agressão física ou uma agressão sexual. Então, acho que também antes da gente julgar o comportamento de uma criança, de um adolescente que é muito equivocado, é muito violento, é muito agressivo,
é importante questionar, a gente trocar a lente um pouco da sociedade, de questionar o que de fato está acontecendo, o que está faltando no desenvolvimento dessa criança. Muito bom, Malu. Inclusive, ótimo apontamento. E aí, enquanto a gente está conversando aqui, me veio uma questão, né? Maio Laranja é o combate à exploração e abuso sexual infantil. Então, Carol, dá a dimensão para a gente de qual seria a diferença, né, para quem acha que não tem diferença, entre a exploração sexual infantil e o abuso sexual infantil. Basicamente, o abuso sexual infantil, ele é quando um adulto se utiliza do corpo de uma criança, de qualquer forma, para satisfação sexual própria. A exploração sexual infantil é quando o corpo dessa criança é comercializado, né, para fins de satisfazer um adulto sexualmente. Então, a gente tem a exploração, ela foi abordada em um filme, eu não me lembro o nome agora, mas que deu um boom, né? Esse filme deu um boom aqui no Brasil, inclusive. Depois eu vou lembrar o nome e vocês coloquem. A gente coloca aqui depois para vocês, mas mostrou muito bem a realidade da exploração sexual infantil no mundo, né? No Brasil, a gente sabe que existe... como a Malu falou, existem distritos, né? Existe um mapeamento do abuso sexual aqui no município. Um dos distritos que isso mais acontece é o distrito de Jundiapeba. Já morei em Jundiapeba durante anos, eu conheço a realidade, já atuei no Conselho Tutelar de Jundiapeba, eu conheço a realidade do território. A gente sabe que a exploração sexual infantil lá é muito forte, acontece prostituição infantil e, assim, é ligada à vulnerabilidade social. Né, é ligada à questão da vulnerabilidade familiar, porque vários casos a gente tem que os pais, eles são usuários de alguma substância química e as crianças ficam à deriva. As crianças à deriva, elas ficam suscetíveis a serem aliciadas e uma criança de 12 anos, né, um adolescente, mas pra gente é criança, de 12 anos, uma menina, que ela não tem o que comer em casa, ela não tem perspectiva de futuro, porque ela olha, vê a mãe embriagada de um lado, o pai embriagado do outro. 5 irmãos, cada um de um lado. Então, ela olha para si e ela não se compreende enquanto pessoa. Ela não enxerga dignidade nela. E o trabalho das escolas nessa recuperação é extremamente importante, né? O trabalho do social no município também é extremamente importante. Trabalhar outras campanhas para que empoderem a infância no município. Então, o que ela vai fazer? Se ela é aliciada, ela não vai entender que aquilo é mal. Por quê? Vai trazer um benefício para ela. Ela vai alimentar. Então, por que seria mal, né? Então, ela começa um ciclo vicioso. Ela se permite... Aliás, se permite não, porque criança nenhuma, adolescente algum, vai se permitir ser aliciado. Mas ela não tem um respaldo. Então... Ela normaliza, né? Sim, exatamente. Essa é a palavra. Ela normaliza. Porque traz o benefício... que ela entende naquele momento que é benefício. Então, assim, eu não tenho alimento em casa, eu vou ganhar alimento, então... Se torna uma questão até de sobrevivência, de sobrevivência, né, Carol? Infelizmente. Nós temos aí diversas realidades dentro do nosso município, dentro do nosso Brasil também, né? Então, às vezes não é a sua realidade, graças a Deus, mas é a de muita gente. É por isso que a gente precisa debater, discutir, e trazer todo esse conhecimento. Inclusive, a produção aqui trouxe pra gente o nome do filme, né? Ó, é O Som da Liberdade, é isso, meninas? É O Som da Liberdade. Então, vocês podem procurar aí depois, inclusive, para conhecer um pouquinho mais sobre o tema, né? Enfim. Eu acho que só pra... Vamos aqui com a vereadora. Não, acho que é só para complementar o que a Carol estava dizendo sobre a questão da vulnerabilidade, né? Recentemente também as redes sociais foram bem impactadas com a questão da denúncia sobre as Ilhas Marajós. E tem muitas crianças e famílias que acabam comercializando, né, explorando então sexualmente as crianças em troca de alimentos, em troca de bens, né, para uso, enfim, da comunidade, da família. Né? Então, assim, realmente é uma ação que depende do esforço conjunto, do apoio da assistência social, do desenvolvimento econômico, porque uma coisa está ligada à outra. Então, acaba que isso tudo vira uma questão de comercialização para que tenha a sobrevivência da família. Então, é uma coisa certa, né?
com certeza é uma coisa horrível que acontece com muitas famílias, mas isso está escancarado, né? Então tem nas Ilhas Marajós, está acontecendo infelizmente agora no Rio Grande do Sul com essa tragédia, mas também está muitas vezes nos lares, né, em forma de silêncio. Então acho que é importante, né, a gente quebrar esse silêncio e mostrar, escancarar o quão isso é errado, o quão isso pode interromper jornadas para que a gente possa cuidar então da infância. Nossa, gente, com certeza. Acredito que o programa agora já está acabando, né? Acredito que deu para a gente discutir bastante, trazer dados e muita informação, que é muito importante. Então, assim, não deixem de ser vigilantes, né, em seus lares, os profissionais aí que têm contato com criança, com adolescente, não deixem de ser vigilantes e façam as denúncias, né? Inclusive, eu estou até com um dado também aqui, que é da campanha, que são dados que sugerem que cerca de 7,5% apenas dos casos chegam a ser denunciados às autoridades. Então, é um número muito baixo. Então, quantos casos não tem mais que a gente não sabe, né, que ainda não foram descobertos ou que nem vão ser? Então, vamos nos manter vigilantes, ter conhecimento sobre o assunto, educar nossas crianças desde cedo, que acho que esse é o caminho aí para a gente encontrar os abusadores e tentar, de alguma forma, né, tirá-los do convívio da sociedade. Meninas, mais alguma observação? Carol, quer deixar aí uma mensagem final? Então, acredito que, né, sobre o assunto, você que já tem um respaldo. Claro, quando a gente fala de combater, a gente chama a sociedade porque é mês de combate e não mês de prevenção. Porque nós convocamos a sociedade a realizar ações, né, combater de forma efetiva. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que zelar pelo direito da criança e do adolescente é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Então, se você tem notícias de que a família foi omissa, de que o Estado foi omisso, você, enquanto sociedade, é responsável de chamar para si essa responsabilidade e salvar a vida de uma criança. Denuncie. Denunciar é combater. O principal canal de denúncia, ele é o Disque 100. Qual é o número do Disque 100? 100. Então, você só vai digitar isso, 100. As denúncias são anônimas, você não precisa se identificar. É suspeita? Denuncie. Não cabe à sociedade, naquele primeiro momento, apontar culpados ou não. Cabe à sociedade proteger a criança e o adolescente. É o que está a seu acesso fazer, então, e é algo que não é simples, né? Vai durar minutos. Então, denuncie. Então é isso, gente. Com toda essa informação, nós deixamos aí um programa muito importante para vocês, como uma plataforma de conhecimento. Por isso que eu quero agradecer, então, aqui a presença da vereadora Malu Fernandes. Muito obrigada, inclusive, pela sugestão de um tema tão importante que impacta tanto, né, a nossa sociedade. Malu. Eu agradeço, foi uma conversa muito produtiva. Espero, né, que as pessoas se unam a nós nessa campanha, nessa jornada e que entendam que todo adulto, todo ser humano, ele precisa se posicionar enquanto protetor da infância, protetor das crianças. Nos ambientes sociais, nos ambientes profissionais, nós precisamos, né, cuidar dessas vidas. Então, não tem segredo, né? A gente precisa ficar vigilante, entender sobre os direitos da criança, como se dá essa violência, para que a gente, né, não tenha mais casos assim na nossa cidade e no nosso país. Com toda certeza. Quero agradecer também a nossa convidada, Carol. Muito obrigada por tudo que você trouxe de experiência e conhecimento aqui para a gente. Foi muito importante. Eu que agradeço, como educadora social, né, sempre trazendo informação sobre a infância para a sociedade, em específico aqui em Mogi, né? A gente acolhe o município fazendo o que a gente pode, né? Acolhe a infância do município fazendo o que a gente pode. Então, trazendo informação, eu estou disponível, né? No caso de o município precisar, orientação, a gente está aí. É isso, gente. Então, novamente, muito obrigada. Obrigada aí pela sua audiência, pela sua companhia. O nosso programa ele não chega a durar nem 1 hora, mas, infelizmente, no Brasil, a cada 3 horas, uma criança é abusada. Então, vamos nos manter vigilantes, tá? Nós deixamos essa mensagem aí para todos vocês de casa. Vejo vocês no próximo Mulheres em Pauta. Obrigada.